Boa noite, caros ouvintes. Ao sinal de meia-noite 15, horário local do Cairo, 22h15 UTC, 19h15, horário de Brasília, começamos a apresentar o seu programa em língua portuguesa pelo Departamento Brasileiro da Rádio Cairo. Olá, caros ouvintes. Hoje, agora, sexta-feira, dia 2 de março de 2018, estamos aqui transmitindo diretamente da Rádio Cairo, Maspiro, Rádio Difusora da República Árabe do Egito, na frequência de 12.005 kHz, na banda dos 25 metros. Na equipe de hoje são Tamer Ibrahim. E também agora começaremos com a nossa programação, que começaremos com a música oriental meia-noite 17, meia-noite 19 o resumo das notícias, meia-noite 20 os versículos do Alcorão, seguido pela canção religiosa, meia-noite 30 o noticiário, meia-noite 40 os flashes da semana, meia-noite 45 vamos falar árabe e a canção árabe, meia-noite 50 às 7 se puder, meia-noite 55 a canção brasileira, 1 da manhã o mundo dos esportes, 1h05 o turismo no Egito, 1h15 tesouros egípcios, 1h20 o resumo das notícias, 1h22 o programa do encerramento da emissora e 1h25 com a canção árabe. E agora começaremos com a música oriental. Catalan separators began the challenging search for a new Olá, caros ouvintes, e com vocês nessa transmissão de hoje, na locução Tamer Ibrahim, na técnica de som Mohamed Safieddin. E agora começaremos com o resumo do noticiário de hoje. O presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi receberá a visita do príncipe saudita Mohammed bin Salman. O Egito apela para a unidade internacional para trabalhar duro para os ataques e agressões na Síria. O ministro das Relações Exteriores da Croácia e do Irã discutiram os estados de negócios no Oriente Médio durante a reunião em Zagreb. Hoje, milhares de civis sírios abateram-se à enclave dos rebeldes do Oriente em Ghouta, esperando desesperadamente a ajuda necessária. Essas e outras notícias seguiremos em detalhes no nosso horário do noticiário, meia-noite e 30, horário local do Cairo, 19h30, horário de Brasília. E agora seguiremos com os versículos do Alcorão, seguido pela canção religiosa. Rádio Cairo, Rádio Difusora da República Árabe do Egito, passa a apresentar versículos do Corão. No qual, depois da leitura dos hadiths do Sheikh, nós passamos a dar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Caros ouvintes, agora passamos a apresentar a interpretação dos versículos recitados da Surata Al-Baqarah, a vaca, começando do verso 233 até 237. Caros ouvintes, estes versículos lúcidos incluem algumas regras sobre a amamentação e o período legalmente prescrito para uma divorciada e viúva. Podemos abordar isto em vários pontos. O primeiro, todas as mães divorciadas devem
amamentar seus filhos durante 2 anos inteiros, aos quais desejarem completar a lactação, a menos que haja algo que as impeça, como, por exemplo, uma doença. O segundo, o pai deve pagar a despesa e o vestuário do filho como recompensa à divorciada, mas não por amamentação conforme a capacidade. O terceiro, um dos pais não se prejudica nem prejudica outro por amamentação de seu filho. A mãe não pode ser prejudicada e privada das despesas, assim como o pai não deve ser prejudicado por pedidos que estão fora de seu alcance. O quarto, o período da amamentação é de 2 anos inteiros para quem deseja completar a lactação. O desmame antes do período estabelecido é permitido depois de ambos terem se consultado de que isso é para o bem do filho. O quinto, se a mãe for incapaz de amamentar o filho, então o pai pode contratar uma ama e pagá-la pela lactação. O sexto, a viúva deverá aguardar 4 meses e 10 dias em luto de seu marido e por respeito dos sentimentos da família dele, e até que o útero mostre se pode ou não conhecer. Nos termos islâmicos, este período de tempo chama-se idda. Não há diferença entre uma mulher menor ou crescida, nem entre aquela que foi ou não tocada pelo marido. Tudo isto é igual. O sétimo, se a viúva ou a divorciada estiver grávida, o período estabelecido é dar o parto. O oitavo, a divorciada antes de ser tocada, ela não tem período prescrito. O nono, se uma mulher for divorciada antes de ser tocada ou ter o dote fixado, então o marido deve conceder-lhe um presente, isto é, um valor monetário do qual ela vai se beneficiar. O décimo, se a divorciada antes de ser tocada e ter o dote fixado, ela é obrigada a ter a metade do dote, a menos que ou ela abra a mão disso, ou faça quem tiver o contrato matrimonial em seu poder. O 11º, o contrato matrimonial não é permitido a uma mulher que está em período prescrito. Caso ocorra, o matrimônio deve ser revogado porque é inválido, principalmente a cúpula. O noivado ou a declaração de casamento também são proibidos para uma mulher que está em idda, período legalmente prescrito, mas sugestões com expressão ou se não são permissíveis, exceto para a mulher que teve um divórcio revogável, porque ela ainda está sob a tutela do marido até que o período de espera termine. Deus é o melhor conhecedor de tudo. E assim, caros ouvintes, chegamos ao fim desse programa. Versículos do Alcorão. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você na locução Amel, na técnica de som, Salwa na supervisão Muhammad. Esta é a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras, senhores, muito boa noite. either in the heavens or in the earth, nor have they any share in either.
Olá, caros ouvintes, e agora chegou o horário do nosso boletim informativo, agora com o horário local do Cairo, 00h30, 19h30, horário de Brasília, e agora começaremos com o noticiário de hoje. Boa noite, caros ouvintes, e agora com o nosso boletim informativo com o noticiário de hoje. O presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi no próximo domingo receberá a visita do príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. O Egito apela para a unidade internacional do trabalho duro para os ataques e agressões na Síria. O ministro das Relações Exteriores da Croácia e Irã discutiram os estados de negócios no Oriente Médio durante a reunião em Zagreb. Hoje, milhares de cidadãos sírios abateram o enclave dos rebeldes do Oriente de Ghouta, esperando desesperadamente a ajuda necessária. As forças aéreas turcas atingiram 2 miras trajetos dos guerrilheiros a pró-sírias distribuídos na semana passada. E agora em detalhes. O presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi no próximo domingo receberá a esperada visita do príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Um porta-voz presidencial, Bassam Radi, disse que a visita durará aproximadamente 3 dias. O Egito apela para a unidade internacional do trabalho duro para os ataques e agressões que ocorrem diretamente na Síria. O delegado permanente constante da ONU no Egito, o embaixador Alaa Youssef, também chamou pela evacuação médica para todos os pacientes e feridos na região de Al-Ghouta, e assim alcançando e compreendendo a situação na Síria e uma preparação do estabelecimento político durável. Youssef fez um discurso antes da sessão do Conselho dos Direitos Humanos que foram realizados hoje em Geneva na situação que ocorre da região de Al-Ghouta. O ministro das Relações Exteriores da Croácia e do Irã discutiram dos estados dos negócios no Oriente Médio durante a reunião em Zagreb. Durante a junta da conferência de notícias com seu contrasócio croata, o ministro das Relações Exteriores iraniano Mohammad Javad Zarif disse que os conflitos na Síria e no Iêmen deverão ter uma necessidade de destaque para uma solução política para ambas as crises que ocorrem nos dois países. Hoje, milhares de civis sírios abateram o enclave dos rebeldes do Oriente de Ghouta, esperando desesperadamente uma ajuda necessária. E lembrando, mais de 600 civis foram mortos em confrontos fora da região de Damasco, desde que a Rússia recuou seu regime das suas forças lançadas desde os atentados que ocorreram em 18 de fevereiro. 400 mil residentes do oeste de Ghouta viveram um regime desde 2013 que havia sido enfrentado em momentos de dificuldade, que tiveram falta de alimento, falta de água, falta de medicamentos, e mesmo antes dos atentados que foram realizados. O Conselho Geral dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas mantém sessão de emergência hoje à tarde sobre essa crise. E assim como dizem, enviaram vários caminhões com mantimentos e assim foram impossibilitados de entrar na enclave. Ativistas sírios disseram hoje na mídia que as forças aéreas turcas atingiram 2 miras trajetos dos guerrilheiros a pró-sírios, distribuindo na semana passada os enclaves curdos de Afrin, matando e ferindo inúmeros guerrilheiros em uma grande escala de violência na região onde a Turquia estava na ofensiva há mais de um mês. As tropas turcas e as tropas da oposição turcas recuadas estavam na área dos guerrilheiros na ofensiva desde 20 de janeiro em Afrin,
Contra os curdos sírios, Ankara teve um alerta sobre isso, informando que Damasco não poderá enviar guerrilheiros na área, dizendo que podem ser alvo deles. O Observatório Geral dos Direitos Humanos na Síria disse que os ataques aéreos que foram realizados ontem no vilarejo de Jama e matou 17 membros das forças conhecidas como as Forças Populares. A ministra britânica Theresa May disse hoje que ambos Londres e Bruxelas deverão fazer concessões sobre as famosas negociações do Brexit, adicionando também que deverão permanecer lá, faltando a confidencialidade de acordo com a União Europeia. Voltando ao Egito, o que ocorreu com o presidente Sisi planeja a visita, a famosa visita esperada do presidente saudita Mohammed bin Salman. Deverão discutir vários pontos que deverão ligar os pontos que foram discutidos anteriormente e mesmo que foram divulgados outros dias anteriores na mídia sobre os acordos entre ambos os países, o Egito e a Arábia Saudita, em vários pontos, incluindo negócios e outros que também deverão discutir os pontos de aprimorar a paz na região do Oriente Médio. E assim, caros ouvintes, chegamos ao fim do nosso noticiário de hoje. Rádio Cairo apresenta Flashes da Semana. Flashes da Semana. Flashes da Semana. Um programa preparado e apresentado por Amal Dessouki e sai ao ar todas as sextas-feiras. Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Flashes da Semana, desejando bom fim da semana para todos. O presidente Abdel Fattah el-Sisi manteve reunião com o primeiro-ministro e outros ministros para discutir sobre as operações militares que as Forças Armadas realizam na região do Sinai com o lema Sinai 2018, no quadro da luta contra os grupos terroristas e a destruição dos seus postos de centralizações. As Forças Armadas, apoiadas pelos homens da polícia, continuam a efetuar operações da segurança abrangente Sinai 2018. O ministro egípcio das Relações Exteriores participou na cúpula da segurança que foi realizada na Alemanha, Múnich, mantendo vários encontros com ministros da Defesa Interior da Alemanha. Em comemoração com o perpendicularmente de Sol ao rosto do rei Ramsés II em Abu Simbel, no dia 22 de fevereiro de cada ano, a cidade de Assuan acolherá a sessão número 6 do Festival de Assuan para a Cultura e as Artes, de 17 até 22 de fevereiro atual, com a participação de 11 países árabes e estrangeiros. Egito-Japão. Durante a recepção do chefe da agência japonesa para a cooperação internacional JICA, o presidente Sisi convidou o responsável japonês para fazer giros
para visitar os grandes projetos de desenvolvimento. Por sua parte, o responsável japonês afirmou o interesse de seu país pela cooperação com o Egito, expressando a sua apreciação do governo japonês aos esforços egípcios que procuram a estabilidade e o desenvolvimento. Egito, França. E Sisi se encontrou ultimamente com o diretor da Escola da Administração Nacional da França, Patrick Gerard, com que discutiu a cooperação com a Academia Nacional para capacitar jovens e dar início à cooperação dos jovens com a França. Gerard, cuja visita foi a primeira da França, também se reuniu com a ministra egípcia de Planejamento e Reforma Administrativa e elogiou a experiência do programa presidencial para a capacitação dos jovens líderes no Egito. Com esta boa notícia, chegamos ao fim desse programa Flashes da Semana. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você na locução Amel, na técnica de som Hamdi Subki, na supervisão Mariane. Esta é a Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. A Rádio Cairo apresenta Vamos falar árabe. Preparado por Mohamed Abdel Kamel. دال زال ر زين سين شين صاد ضاد ضاد ظا عين غين ف قاف كاف لام ميم نون ه واو Caros ouvintes, bem-vindos a esta nova edição de nosso programa diário Vamos Falar Árabe, no qual ensinamos a língua árabe para vocês. Caros ouvintes, na edição de hoje continuamos a apresentar umas expressões usadas no médico em árabe. تعبيرات مستخدمة في عيادة الطبيب. A palavra portuguesa: dói-me o corpo inteiro. أشعر بألم في كل جسمي. أشعر بألم في كل جسمي. Vou verificar a sua pressão sanguínea. سوف أقيس الضغط. سوف أقيس الضغط. É algo sério, doutor? هل أعاني من شيء خطير يا دكتور؟ هل أعاني من شيء خطير يا دكتور؟ Você vai me dar uma receita? هل ستعطيني روشتة؟ هل ستعطيني روشتة؟ Tome destes comprimidos a cada 6 horas. تناول قرص واحد كل 6 ساعات. تناول قرص واحد كل 6 ساعات. Você precisa fazer exame de sangue. تحتاج تحليل دم. تحتاج تحليل دم. Quebrou meu braço. كسر ذراعي. كسر ذراعي. Assim, caros ouvintes, concluímos nossa edição de hoje. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você na locução Amel, na técnica de som Salwa. Está a Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite.
مال القمر ماله ما جيناش على باله مال القمر ماله ما جيناش على باله مال القمر ماله ما جيناش على باله مال القمر ماله ربي على عز يا ربي يعمل كده فيا واشوفه انتهله واسوق على اهله بالالف والمية لا تنى اقول فايت ولا همه ويرن خلخاله وجرت ورا عمه وبوست خاله مال القمر ماله ما جيناش على باله ما جيناش على باله مال القمر ماله صبري فرغ يا جميل والنفس منعاني ومادام كتمنا الهوى يا كتر منعاني عايز اقولك بحبك بس منعاني يا هل ترى يا جميل لو قلت لك تقبل ولا تسوق الدلال وتسيبنا بالنعاني أحبابنا ما زلنا فاتحين منازلنا يمكن يزورونا وقعدنا نستنى نطلب ونتمنى ولا جم يشوفونا مال القمر ماله ما جيناش على باله مال القمر ماله ما جيناش على باله مال القمر ماله ما جيناش على باله مال القمر ماله. A Rádio Cairo apresenta Acerte se poder. Um programa preparado por Ilham Ramzi, traduzido por Nadia Faidi,
e sai ao ar todas as sextas-feiras. Caros ouvintes, boa noite e bem-vindos a este novo episódio do seu programa Acerte-se Poder. Nós sempre estamos ansiosos para a sua comunicação com a nossa caixa postal 566 ao Cairo, Egito, e em nossa página do Facebook, Rádio Cairo Brasileira, ou por correio em radio_cairo_brasileiro@hotmail.com. Caros ouvintes, hoje vamos apresentar o enigma do mês de março. Caros ouvintes, o rei Tutankhamon é um dos faraós da dinastia 18ª. Ele governou o Egito entre 1334 e 1325 a.C. É um dos faraós mais famosos, não por suas conquistas ou guerras e vitórias, mas porque seu túmulo não estava sujeito a roubo de cemitérios até que foi descoberto em 1922. Todos os pertences funerários deste jovem faraó foram encontrados, incluindo todos aqueles feitos de ouro. É bem sabido que há um grande segredo sobre sua morte. Muitos historiadores questionam o motivo de sua morte cedo, enquanto ele era muito jovem. Ele tinha quase 20 anos quando morreu. Além disso, há quebras no quadril e crânio do faraó morto. Após sua morte, o ministro do rei Tutankhamon se casou com sua viúva. Tutankhamon subiu ao trono seguindo seu sucessor Akhenaton, que tentou unificar todas as antigas divindades egípcias em Deus Atun. Tutankhamon tinha a idade de 9 anos. Seu nome significa a imagem viva de Deus Amun, o maior das antigas divindades egípcias. Quando ele chegou ao poder, ele voltou ao politeísmo como era antes do antecessor Akhenaton. O egiptólogo britânico Howard Carter conseguiu descobrir o túmulo e atraiu a atenção da mídia de todo o mundo para esta última descoberta. A múmia do faraó tardío foi encontrada em um caixão de ouro puro. Foi encontrado também dentro de 2 outros caixões de madeira decorados com tiras de ouro. Todos estavam dentro de um grande caixão de granito. Os caixões foram encontrados dentro dos santuários cruzados triplos. Carter encontrou todos os móveis e pertences de funeral, além da coroa de flores funerárias que Howard fotografou antes de se transformarem em cinzas logo que foram tocadas. Todos os conteúdos do túmulo foram movidos para o Museu Egípcio durante a década seguinte, depois que Carter os classificou no túmulo. Agora, nossa pergunta é: quando o túmulo de Tutankhamon foi descoberto? Caso 20 do Egito, vamos para o Brasil para visitar o Museu Imperial no Rio de Janeiro. Brasil localiza no Palácio Oficial de Verão do Imperador Pedro II, 1831-1889. Este palácio foi construído em 1845 e agora um dos museus mais famosos do Brasil. Vale ressaltar que o imperador brasileiro Pedro II e sua família imperial visitaram o Egito em 1871 e visitaram os principais monumentos do Cairo, incluindo as grandes pirâmides. O egiptologista francês Auguste Mariette acompanhou a dinastia durante sua visita no Egito. A pergunta é:
quando o imperador Pedro II visitou o Egito. Caros ouvintes, chegamos ao fim do episódio de nossa noite. Até nos encontrar novamente na próxima semana. Desejamos o melhor para você e boa sorte. Estamos aguardando com muito prazer suas lindas e corretas respostas ao nosso programa Acerte-se Poder deste mês de março. Muito obrigada. Estiveram com você na locução Amel, na técnica de som Ashraf Eshtaha do Cairo, a radiodifusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Anjo com amor perfeito no meu peito, sem você não sei viver. Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Os segundos vão passando lentamente, não tem hora pra chegar. Até quando te amando, te querendo, coração quer te encontrar. Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Fecha os olhos, já não vê passar o tempo. Sinto falta de você. Perfeito no meu peito, sem você não sei viver. Então vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Os segundos vão passando lentamente, não tem hora pra chegar. Até quando te amando, te querendo, meu coração quer te encontrar. Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Já não importa quem errou. O mundo dos esportes.
Programa elaborado por Mohamed Abdelkamen. Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais uma nova edição do seu programa semanal O Mundo dos Esportes, no qual sempre destacamos os principais eventos esportivos realizados no Egito e em todo o mundo. O Egito celebrará amanhã o Festival Anual do Esporte Egípcio em dia 3 de março, cada ano como feriado para o esporte egípcio. A celebração desse festival começou em 2009 com o objetivo de divulgar e aprofundar o conceito da cultura esportiva e ampliando a prática geral do esporte para todas as classes sociais. A escolha do dia 3 de março para celebrar o Dia Esportivo no Egípcio coincidiu com o início do movimento esportivo egípcio, que foi realizado em 1910 e se juntou ao Comitê Olímpico Internacional em 1911, enquanto Ahmad Hassanein Basha foi o primeiro jogador egípcio de xadrez a participar dos Jogos Olímpicos em 1912 na Suécia. Neste ano, a celebração coincide com a inauguração do Fundo Egípcio de Apoio Esportivo, que visa fornecer o apoio necessário ao entendimento atlético, social, médico e psicológico dos atletas durante a preparação dos campeonatos olímpicos e mundiais, através de uma coordenação com o Ministério da Juventude e dos Esportes e o Comitê Olímpico Egípcio. O primeiro fundo de investimento da caridade do egípcio visa apoiar o renascimento esportivo fora do quadro do Orçamento Geral do Estado. Foi estabelecido como capital desembolsando 5 milhões de libras egípcias na primeira etapa. Anunciou também a emissão dos documentos de inscrição com um valor inicial de 250 milhões de libras egípcias no primeiro semestre deste ano. O fundo também visa aumentar o fundo para mais de 1 bilhão de libras egípcias em seus primeiros anos. É considerado um salto qualitativo na história do esporte egípcio. Esta ocasião, o Ministério da Juventude e do Esporte organiza uma série de eventos e concursos esportivos nos quais os jovens de diferentes governadorias participam. E agora, caros ouvintes, terminamos com o programa O Mundo dos Esportes e agora seguiremos com a nossa programação normal e agora teremos o programa Turismo no Egito. Rádio Cairo apresenta um programa Turismo no Egito. Esse programa dá informações para nossos queridos ouvintes sobre o Egito e os locais turísticos, a fim de encorajá-los a visitar Egito. Caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Turismo no Egito. Hoje visitamos a necrópole de Abu Sir, em Giza, para ter uma visão completa da pirâmide de Neferkara II. Ao sul da pirâmide de Neferkara, em Abu Sir, é uma pequena estrutura na década de 1970. A equipe tcheca de arqueólogos revelou que o proprietário desta pirâmide é Gentkau, o consorte de Neferkara. As inscrições dentro da pirâmide nos dizem que foi possivelmente iniciado durante o reinado de Neferkara, mas ao redor do 10º ano de seu governo, a interpretação foi interrompida, talvez devido à morte do rei. Nesta parte da construção, Gentkau II foi referido como esposa do rei. Quando a construção continuou, ela foi chamada de Mãe do Rei,
indicando que seu filho, talvez o rei Nusere, terminou sua pirâmide. Pode até ter sido que a própria Gentkau ordenou a retomada do trabalho. A pirâmide de 4 metros de altura, principalmente em ruínas, era de um design simples, construído usando o calcário descartado da pirâmide de Neferkara. O núcleo é de 3 camadas, ligado com argamassa, enquanto o involucro era calcário branco de alta qualidade. A pirâmide tinha uma pirâmide de granito cinzento escuro, dos quais se descobriram fragmentos. A entrada da pirâmide de Neferkara, em Abu Sir, está perto do nível do solo no meio da parede norte. O corredor, feito a partir de blocos de pedra calcária branca, desde e depois se torna nível que leva ao leste. Ele termina com uma parede de pedra antes da câmara funerária, que também é revestida com pedra calcária branca. Eram restos de equipamentos funerários da rainha dentro da pirâmide, incluindo fragmentos de seu sarcófago, de granito rosa, pedaços de envoltórios de sua mamãe e fragmentos de vasos de pedra. Oriente para a pirâmide é o templo mortuário, a parte mais antiga do templo, de tamanho muito modesto, foi feito de pedra calcária e foi inserida através do pórtico do sudeste. Ladrões de pedra destruíram esta seção e seu design original é difícil de reconstruir. A entrada ao templo era do leste. Ele estava decorado com 2 colossais colmos de pedra calcária coloridos e recebendo inscrições hieroglíficas em baixo relevo, com o nome da rainha, títulos de Pisissa. Havia um pátio aberto decorado com pilares semelhantes na metade oriental do complexo do templo. Levou a parte ocidental do complexo, que era o centro do culto mortuário da rainha. Aqui havia uma sala com nichos para as estátuas do culto de madeira da rainha, um salão de oferta com uma falsa porta de granito rosa, um altar e anexos de armazenamentos. Uma escala levou a um terraço onde os rituais astronômicos foram provavelmente realizados. Continuamos nosso programa Turismo no Egito, na pirâmide de Neferkara, em Abu Sir, e no sul da governadoria de Giza. Os quartos da parte ocidental estavam decorados com cenas e inscrições em baixo relevo colorido. O tema decorativo abrangeu assuntos vários, incluindo sacrifícios, agricultura e procissões de deidades funerárias personificadas com ofertas para a rainha. Algumas das cenas são excepcionais, como uma, infelizmente, em pequenos fragmentos, que provavelmente descreve o rei Nusere e os membros de sua família em frente à mãe real. Aqui o nome da rainha é precedido pelo título Mãe dos Reis do Alto e Baixo Egito, ou às vezes Rei do Alto e Baixo Egito e Mãe do Rei do Alto e Baixo Egito. Uma cena em um pilar era uma surpresa. A inscrição com o título e o nome de Gentkau acaba em uma foto da rainha sentada num trono e segurando um cetro júnior.
A testa da rainha é adornada com uma cobra criando para atacar, conhecida como Uraeus. No Antigo Egito, o direito de usar o Uraeus era o privilégio exclusivo do rei governante ou das divindades. No entanto, é possível que o Uraeus aqui tenha um propósito simbólico. O plano original do complexo da pirâmide de Neferkará em Mabusir exigiu que ele fosse encerrado dentro de uma parede alta construída com blocos de pedra calcária. No entanto, isso nunca foi concluído. De fato, partes da parede erguida foram desmanteladas quando o complexo foi reconstruído e estendido. Assim, os materiais obtidos do complexo piramidal original foram usadas na construção de uma pirâmide de culto em miniatura perto do canto sudeste da parte mais antiga do templo. A reconstrução também incluiu a extensão do início para o leste, uma nova entrada de tamanho monumental e adornada com partes de pedra calcária gemeia, foi erguida no eixo leste-oeste do complexo da pirâmide, enquanto uma pequena bacia de pedra ao lado da entrada lembrou aos visitantes que se purificassem antes de entrar no templo. A maior parte desta construção era de tijolos de barro, que era rebocada, caiada e às vezes adornada com pintura. Isso suavizou o contraste entre as duas fases de construção. Assim, caros ouvintes, chegamos ao fim desse programa Turismo no Egito e agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você na locução Amel, na técnica de som Ashraf está a Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras, senhores, muito boa noite. A Rádio Cairo apresenta Tesouros Egípcios. Programa preparado por Sara Mohammed, traduzido por Nadia Alem. Caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Tesouros Egípcios, no qual descobriremos juntos esses tesouros velados de que o Egito está cheio e conheceremos mais informações sobre eles. Na edição de hoje falaremos sobre o templo de Kalabsha e Maswa. Kalabsha é outro templo nubiano que fazia parte da operação de resgate de monumentos ameaçados pelas águas emergentes do Lago Nasser. O templo foi transportado para o site atual, cortesia da República Federal da Alemanha, em uma operação de salvamento patrocinada pela Unesco na década de 1960. Sua posição original estava a 56 quilômetros ao sul de Assuan, até que foi desmantelado e mudou-se para a ilha agora chamada Nova Kalabsha, ao sul da barragem de Assuan. Pode ser visto da barragem através de um bom par de binóculos. O templo de Kalabsha, antigo Talmis, foi construído sobre um local anterior do Novo Reino durante o período romano para César Augusto. Foi dedicado a Isis, Osiris e Horus Mandulis, que era
o aspecto humano do deus solar nubiano, Meruel. Este é talvez o melhor exemplo de um templo autônomo na Núbia e construído a partir de blocos de arenito. Um portal de granito que foi descoberto quando o templo foi deslocado foi dado ao Museu Egípcio de Berlim. O cais conduz a um pilar que é construído com um pequeno ângulo com o resto do templo. O templo foi construído no estilo tradicional egípcio, um campo aberto, colunas ptolomaicas e paredes de tela levam ao salão hipóstilo, que é decorado com cenas de rituais que descrevem Mi, Hernom e outros deuses do sul do Egito. A área do santuário consiste de 3 câmaras, cada uma conduzindo para trás, com um par de colunas em cada quarto. O Santo dos Santos estava no quarto mais distante, que mais tarde foi usado como uma igreja cristã. Augustus é retratado nas paredes oferecendo a Mandelis a uma passagem em torno do prédio do templo interno semelhante a outro templo ptolomaico. O complexo do templo de Kalabsha é um dos mais importantes. Dos monumentos recuperados no Lago Nasser inclui o templo principal de Kalabsha, Beit El-Weli, Jerf Hussein, adicione o quiosco de Kertazi. Para incentivar os visitantes a visitar a ilha, um caminho foi pavimentado com lajes de granito de Assuan que conecta o templo de Kalabsha com os outros monumentos. Um centro de visitantes, uma cafeteria, um museu ao ar livre também estão sendo construídos. O pequeno templo de corte de roca, originalmente situado a 50 km ao sul de Assuan, em Beit El-Weli, agora pode ser visto no noroeste da ilha de Nova Kalabsha. Foi construído durante o reinado de Ramsés II e dedicado a Amun e aos deuses locais de Núbia e Assuan, mas mais tarde conhecido como a Casa de Homem Santo, porque era usado como morada de eremita. Há cenas de vitória em batalhas mostrando Ramsés e seus filhos contra os tribos nubianos e cenas de tributo trazidas ao rei retratando animais e marfim. Muitos relevos pintados maravilhosamente preservados mostram ao rei diante dos deuses. Verificou-se que os blocos eram, na verdade, um templo desmontado de corte de roca conhecido como Per Ptah, a casa de Ptah, fundada durante o reinado de Ramsés II por Setar, vice-rei da Núbia. Caros ouvintes, assim chegamos ao fim desse programa Tesouros Egípcios. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com você na locução Amel, na técnica de som de Saloeste, a Rádio Cairo, a Rádio Difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite.
بتسأل يا حبيبي بحبك قد ايه، بحبك يا حبيبي بالعالم واللي فيه. وبتسأل يا حبيبي بحبك قد ايه، بتسأل يا حبيبي بحبك قد ايه، ده حبك يا حبيبي بالعالم واللي فيه. بالشمس والقمر، بالنجمة والسهر، بالنسمة والسفر، بالبحر والشجر. بالشمس والقمر، بالنجمة والسهر، بالنسمة والسفر، بالبحر والشجر. ده حلم أنا عايشة بيه. وبتسأل يا حبيبي بحبك قد ايه، بحبك يا حبيبي بالعالم واللي فيه، بالعالم واللي فيه. حبك شمس الليالي، حبك نسمة صباح، وقلبي في العلالي هواك فارد جناح. حبك شمس الليالي، حبك نسمة صباح، وقلبي في العلالي هواك فارد جناح. والعالم بين ايديك. بتسأل يا حبيبي بحبك قد ايه، بحبك يا حبيبي بالعالم واللي فيه، بالعالم واللي فيه. لما تغيب عن عيني يغيب عني الوجود، ولا تبقى الدنيا دنيا إلا لما تعود. لما تغيب عن عيني يغيب عني الوجود، ولا تبقى الدنيا دنيا إلا لما تعود. وعمري ألتقي. Olá, boa noite, caros ouvintes. E agora estamos chegando próximo do final do programa de hoje. E agora com o resumo das notícias. O presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi no próximo domingo receberá a visita do príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. O Egito apela para a unidade internacional do trabalho por causa dos duros ataques e agressões que ocorreram na Síria. O ministro das Relações Exteriores da Croácia e Irã discutiram os estados de negócios no Oriente Médio durante a reunião em Zagreb. Hoje, milhares de civis sírios abateram o enclave dos rebeldes do Oriente de Ghouta, esperando desesperadamente a ajuda necessária. Ativistas sírios disseram que as forças aéreas turcas atingiram 2 trajetos dos guerrilheiros em prol da Síria distribuídos na semana passada. E agora, caros ouvintes, com a nossa programação, amanhã começaremos meia-noite 15 com abertura em português, meia-noite 17 a música oriental, meia-noite 19 resumo das notícias, meia-noite 20 o Isto é a Família, seguida pela canção religiosa, meia-noite 30 noticiário, meia-noite 40 Viva o Egito, meia-noite 45 Vamos Falar Árabe, a canção árabe, meia-noite 50 5 minutos para o Egito, meia-noite 55 a canção brasileira, 1 da manhã o Egito na internet, 1h05 conversando com os ouvintes, 1h15 panorama cultural, 1h20 resumo das notícias, 1h22 o encerramento da emissão e 1h25 com a canção árabe. E agora, caros ouvintes, lembramos que vocês podem acompanhar nossa programação direta com uma palavra só no Facebook com Rádio Cairo Brasileiro e poderão ver a reprise do programa do dia anterior e dos outros dias passados. E lembramos que essa é a Rádio Cairo, Rádio de República Árabe do Egito. E como estiveram com vocês na transmissão, na locução, Tamer Ibrahim, e na técnica de som, o engenheiro Mohamed Sofeidin. E tenham uma ótima noite.